Fala, empreendedor, tudo certo? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do O Mapa Podcast, um podcast onde a gente conversa sobre empreendedorismo e desafios empresariais do nosso dia a dia, de uma forma como a gente resolve alguns problemas e talvez como a gente possa contribuir também no teu negócio, debatendo aqui alguma dificuldade que tu tenha. Se tu não me conhece ainda, meu nome é Rafael Dalla, no Instagram é o Rafael Dalla. Eu ajudo corretores de imóveis a dominar a fotografia imobiliária através do seu próprio smartphone e assim passar a vender todos os meses. Eu estou aqui com o Ariel Salesforce, agora não é mais Ariel Dornelles. Boa. Fala galera, tudo bom? Ariel aqui da SR Consulting, então @o Ariel Salesforce, caso vocês queiram conhecer um pouquinho aí do CRM número 1 do mundo. A gente ajuda aí grandes empresas a desbloquearem o potencial do Salesforce, aumentando suas receitas e a satisfação dos seus clientes. Show de bola aí. O Leonardo. E aqui falando o Leonardo Brambila, a gente então hoje vai trocar uma ideia sobre como começar 2024 em alta performance. E para a gente começar em alta performance, o que é preciso? Primeiro, a gente tem que passar de ano ou já tem que estar performando antes de passar de ano? Essa é a pergunta. Tem que pedir lá nas sete ondinhas, este ano eu quero performar em alta performance. Ou eu já tenho que estar performando em dezembro de 2023. Boa. O que eu diria é o quanto antes, melhor, né? O ideal seria começar ontem. Se ontem não é possível, então comece hoje. Eu diria isso, assim, acho que o principal. E também o ponto de que eu acho que mais frustra a galera quando a gente. Acho que foi legal esse ponto que tu trouxe das resoluções de final de ano, né? Ah, esse ano vai mudar, vai ser diferente e tal. É porque parece que as pessoas esperam uma guinada, assim, que mude da água pro vinho, só porque passou do dia 31 de dezembro para dia 1 de janeiro. E isso, na verdade, é algo constante, né? Pelo menos é o que eu tenho, né, no meu pensamento é de que é uma evolução constante, né? É tipo aquele 1% melhor todo dia. Então, ver o que que tu consegue. Daqui a pouco alguma coisa que tu falhou no teu dia ontem, que hoje tu não precise falhar ele. E aí, fazendo esse exercício contínuo ali de evolução, quando tu for olhar para um ano para trás, tu vai ver o quanto tu evoluiu, sabe? Eu Que é acho mais nisso. que nenhum carro toma multa no pardal, nenhum carro toma multa no pardal se ele começa a acelerar em cima do pardal. Ele toma multa se ele já vem acelerando, né? Uhum. Então, para performar em 2024, eu acho que o planejamento começa em dezembro, começa em outubro, começa em junho. A gente já tem que estar em movimento para começar a performar. Mas, se tu não está performando em 2024, eu acho que o primeiro momento, o primeiro passo para começar a performar é botar gasolina no tanque do carro, né? E o que é a nossa gasolina como Boa. empresários, como empreendedores? Boa. Esse é um bom ponto. Eu gosto bastante do que o Thales Gomes fala do CNPJ. Para ter um CNPJ forte, tem que ter um CPF forte. Então, para mim, esse combustível é a mente e o corpo sãos, sabe? Então, quais são os hábitos que tu tem que construir e quais que tu tem que destruir, digamos assim, ou os teus vícios que tu tem que deixar de ter. Porque isso impacta diretamente na tua resiliência, na tua performance, no teu humor, no dia a dia, assim, e no quanto tu tem de energia, de bateria para aguentar problemas, sabe? E a gente sabe que a rotina de empreender é basicamente um problema atrás do outro, né? Resolve um e vai para outro, e vai para outro, e vai para outro. Então, pra mim é isso, assim, cara, é constantemente achar brecha pra estudar coisas novas, reforçar conteúdos que são relevantes, que são importantes pro teu dia a dia, então para fortalecer a parte mais intelectual, para descobrir novas formas de fazer coisas, atingir os teus objetivos e tudo mais. A parte de física, assim, né? Então, pô, bons hábitos, deixar o sedentarismo de lado e tudo mais. Isso muda drasticamente aquela questão que a gente estava falando até fora do episódio. Daqui a pouco, o cara terminou o almoço ali, aí baixou aquela energia, sabe? Uhum. Nessas coisas, a gente vê que tem uma diferença já em quando tu tem uma alimentação boa, tu faz os exercícios, acorda cedinho, faz o teu treino, a disposição é outra, né? Agora eu tô falando faz
meses que eu não sinto bobeira depois do almoço. Tipo, a não ser quando o cara come que nem um cavalo. Sim. Mas É. faz muito tempo que eu não sinto sono depois do almoço. Uhum. Essas pequenas coisas vão mudando. Eu também. Assim, tinha uma época que chegava no final de semana, o cara terminava o almoço, assim, cara, e era falecimento no sofá, sabe? rola normal. E aí. E aí, uma coisa que eu notei, assim, que, cara, não preciso, não tenho necessidade mais, sabe? Eu consigo manter energia pra isso e não precisar ter que desmaiar no sofá ali e ficar todo grog o resto do dia, sabe? Então, essas pequenas coisas ali no final do dia ali fazem diferença, né, na tua disposição e na tua performance, no final das E pra contas. ti, meu querido Rafael Dalalana, que tá quieto até agora, qual é o nosso alta performance 2024? Vamos lá. Cara, eu acho o seguinte, eu acho que se a gente, primeiro, se a gente começa a melhorar a nossa performance em 2024, ou a gente já tem que estar vindo em 2023, puta que pariu. Ou já tem que estar vindo em 2023. Cara, eu acho que o jogo tem que começar ganho, na real. Tipo, que nem quando a gente vai para lançamento. E os caras falam muito, né? Tipo, o lançamento ele começa a ganho, né? E o nosso melhor lançamento foi um que eu ouvi dos meus alunos, cara. Tipo, eu vim com uma sequência de lives e depois executei o lançamento. Uhum, E várias vezes, tipo, eu ouvi dos alunos que entraram, cara, bah, o que me chamou a atenção foi o que tu falou na live e tal. Foi o que tu falou. Então, o lançamento foi só o fechamento de um uhum. processo, né? Pode falar. Desculpa a ignorância, eu não entendi. Me explica o que que é começa ganho. Começa a ganhar é o seguinte, eu acho que é que, tipo assim, a tua venda de hoje, ela não começa quando tu pegou o cliente. Tipo, tu fez uma Ah, reunião com o saquei. cliente. Uhum, Ela começa na persuasão que ele viu antes de chegar até em ti. uhum. Entendeu? Sim. Pode falar. Ou talvez no teu caso, ou até na tua preparação para um pitch de venda. Uhum, Isso, é isso sim. aí. Então, assim, tu entra em campo com o jogo ganho, entendeu? É essa a pegada. No lançamento, cara, o processo de lançamento é de 2 semanas. Uma semana de aquecimento, uma de abertura. Mas hoje em dia o processo começa umas 2 semanas antes. Uhum, Por quê? Porque tu já vem fazendo uma sequência de live, uma sequência de conteúdo estratégico e tal, que daí entra no lançamento e o jogo já vem ganho ali. uhum. Entendeu? Sim. Então, tipo, muita gente já comprou durante as lives. Ou seja, o Uhum, meu lançamento antes dele começar já tá ganho, entendeu? uhum, Ah, e eu, na minha cabeça, do que eu penso, assim, a gente já tem que entrar dezembro, sim, performando, sabe? uhum, Começando, no mínimo, startando uma alta performance. Em relação à empresa, o combustível, né, que o Léo falou, e linka também com essa questão de começar o jogo ganho. Casualmente na nossa história, quando a gente planejou em dezembro o ano seguinte, a gente foi bem. Quando a gente não planejou o ano seguinte, a gente foi mal. uhum, Então, eu acho que, empresarialmente falando, um planejamento, por mais que tu não vá seguir exatamente o planejamento, vai ter mudança no meio do caminho, mas fazer um planejamento em dezembro faz toda a diferença. uhum. Planejamento é um mapa. É o mapa, fazer um mapa estratégico da tua empresa ali para Boa. 2024. Então, assim, em relação ao combustível, ah, da empresa como um todo, acho que o core ali da empresa, ela precisa os diretores sentarem e fazer um planejamento. Qual é o plano pro ano que vem? Quanto que eu quero faturar? Que nem a gente fez ali. Bah, eu quero faturar quantos por mês? Ah, quero faturar X. Tá, beleza, mas é viável isso ou eu tô viajando? Uhum, Porque, cara, na minha cabeça, mano, eu quero. Bah, quando tu para pra pensar assim, ó, bah, não, dá pra fazer 1 milhão. Tá, beleza, dá pra fazer 1 milhão? Dá pra fazer 1 milhão. Mas o que que eu tenho que trabalhar, o que que eu tenho que fazer pra fazer 1 milhão? Daí tu começa a ver, tá, não, mas pra eu fazer 1 milhão lá no final do ano, talvez em janeiro eu já tivesse que começar com 50 mil, uhum, entendeu? E aí, sim. pô, não, mas não é bem assim. Eu tô faturando talvez 10 hoje e de janeiro já tem que fazer 50, como é que eu vou fazer? E Uhum, aí, tipo, tu entender que talvez não seja 1 milhão, mas seja o dobro ou o triplo do ano que tu passou aqui, sabe? uhum, E assim ir evoluindo. Então, empresarialmente falando, para mim o combustível é um bom planejamento. Tá toda a empresa alinhadinha para começar total. o ano. Porque, cara, o ano seguinte começa em dezembro. Os Uhum, leads ali, os clientes que a gente atendeu, ninguém quer fechar em dezembro, eles querem começar a fechar a partir de janeiro. Então agora é a hora de se planejar para uhum, janeiro startar bem, sabe? uhum, E em relação a pessoal, a vida pessoal, assim, que nem tu falou, o corpo, a mente.
Eu acho que, tipo, pro ano que vem, por exemplo, é uma coisa que eu quero manter a disciplina de exercício, que eu Uhum. tenho conseguido manter, assim, perto do que eu vinha, eu tenho conseguido manter uma disciplina de exercício legal. E a organização eu já comecei. A organização eu já só tô me readaptando um pouco no home office ali. Tenho falado pro Léo, reclamado bastante, a gente tem que estar no Discord, a gente tem que estar conectado, porque eu me sinto perdido às vezes, assim, sem estar conectado. Ah, e o Mas eu, pessoalmente, consegui montar um processo, graças a muita orientação tua ali também, de organização, Boa. onde hoje a gente tem mais clientes, eu tô com mais trabalho e tô com mais tempo livre. Uhum. É isso que eu consegui fazer, assim, trabalhar muito, não é trabalhar menos, trabalhar em alta performance para conseguir ter resultado, assim. Então, eu acho que também as pessoas bem organizadas potencializam o resultado da empresa também. Boa. Sabe que agora, acho que faz 2 semanas que eu comecei a deleguei bastante o que eu tinha que fazer. Uhum. E, cara, eu tava a primeira semana, cara, o que que eu tenho que fazer? Eu não sei o que eu tenho que fazer. Chegava na quinta-feira, eu não tinha mais nada pra fazer. Daí eu comecei vou pensar, vou começar a organizar a empresa, né? Vi um Uhum. curso de liderança, comecei a ver um curso de gestão estratégica, e aí eu comecei a criar um Notion e comecei a estruturar toda a empresa dentro do Notion. Então, Uhum. tipo, eu comecei a organizar a empresa, acho que 2 semanas atrás, que era uma coisa que eu não fiz o ano inteiro. Não de uma forma que eu não fazia, mas de uma forma bem estruturada. Uhum. Detalhado. Porque o financeiro é bem alinhado ali. A gente tem umas planilhas bem foda de controle e tudo mais. Mas estrutura organizacional não tinha, não tinha. Uhum. Mesmo que numa empresa pequena não tinha sido escrito. Uhum. A gente não tinha, por exemplo, uma pasta administrativa para cada cliente, a gente só tinha pasta operacional para cada cliente. Uhum. Então a gente eu comecei a organizar uma parte assim que não estava meio abandonada assim. Aham. E eu acho que é fundamental começar 2024 com a empresa alinhada com tanto na parte financeira, operacional e estratégica, né? Boa. E tu, Ariel? Como é que tá o planejamento? Como está o Sim, planejamento para 2024? das duas, pessoal e empresarial? O que tu acha melhor? Tá. Não, eu acho que eu vou comentar um pouco dos dois. O... Começando pela parte pessoal, tá? Eu acho que eu sou. Você já me conhece o suficiente, acho que pra saber que eu sou uma pessoa meio analítica, assim, meio planejadora, né? Tipo, meio metódica. Então eu defino minhas metas pessoais há uns 6, 7 anos já, assim, sabe? Então eu tenho tudo planilhado, sabe? Porque assim, tipo, tu tem que saber onde tu quer chegar. Senão, cara, qualquer coisa vai ser distração, qualquer coisa tu vai achar que faz sentido. E então, todo ano, de verdade, eu tenho essa cerimônia de montar tuas metas ali do ano e tal. Só que um hábito que eu peguei é de que é aquela questão de tornar a meta visível, sabe? Tá sempre constantemente batendo nela. Então eu tenho essa organização de ver assim, ao longo do ano, o que que eu quero conquistar, Uhum. mas para daí eu quebrar mês a mês, para eu atingir, para chegar nesse final do ano com aquilo atingido, o que que eu preciso fazer, né? Então, daí de ter essas macro metas e as metas mais de curto prazo que, né, compõem basicamente a gestão OKRs e tal para a empresa também, né? É onde que eu quero chegar como empresa e quais são os marcos que eu tenho que chegar ao longo do ano para que eu consiga aferir que eu tô no caminho certo, de que eu tenho que fazer algum ajuste, alguma coisa nesse sentido. E, cara, isso deu muito certo para mim, porque eu consegui essa questão ali do que eu era bem gordinho, cara, nesse formato eu consegui perder 15 quilos. Eu não te imagino gordo. Eu Eu também consegui, tipo, tô conseguindo estruturar muito bem a minha organização financeira. Então, de buscar, o objetivo é buscar a independência financeira, né? Então, dos meus investimentos, quanto que eu tenho que aportar, quanto que eu tenho que ter de rentabilidade. Óbvio que isso está um pouco fora do meu controle, né? Eu consigo escolher algumas coisas, tipo, quais investimentos eu tenho que fazer com base no estudo e tudo mais.
mas para eu ter um planejamento ali de construção de patrimônio, sabe? E também metas de aprendizado. Foi assim que eu consegui me preparar para ter empresa hoje. Tipo, se eu não tivesse feito todos aqueles estudos, acompanhado todo o material ali, e todas as cerimônias, assim, tipo, todas as rituais, assim, de buscar conhecimento e tudo mais, com certeza a SR não estaria, sabe? Seria outra, provavelmente. Se é que existiria, né? Não sei se eu teria até a coragem de empreender. Então, mas eu sabia onde eu queria chegar. Então, e aí, tendo um objetivo e tendo um planejamento organizado e constantemente batendo isso para que tu não desvie da tua rota, pra mim é essencial, assim, foi o que deu certo pra mim e o que continua dando certo. E a analogia é a mesma pra empresa, né? É muito parecida. A gente tá fazendo, agora a gente tá em época de planejamento estratégico, a gente tá revisando o primeiro ponto agora, né? Hoje mesmo a gente vai bater o orçamento de 2023, como é que foi, revisar ali, fazer o fechamento de expectativas, do que a gente errou, o que a gente fez acima, para ir ajustando as coisas. E para daí a gente já fazer o planejamento de 2024. Até tava falando com o Dala ali no caminho, que agora vai ser um pouco mais minucioso o cálculo que a gente vai fazer. Antes era muito com base em percentual de crescimento olhando o retrovisor, mas eu quero olhar para frente, né? Então, como que eu planejo as minhas iniciativas, o meu orçamento, todos os meus investimentos que eu vou fazer, para que no bottom line ali, que eles chamam, né? Tipo, eu tenho o Ali, lucro que eu final. quero ter, por exemplo. Cara, eu vou começar assim, ó. Em 2024 eu quero ter um lucro de X milhões. Começa Beleza. de trás pra frente, né? E tá, beleza, agora com base na minha margem. Quanto que eu tenho que faturar? Quanto que eu vou ter que aumento de operação, de back-office, de time? Quanto que isso vai me custar? Isso vai afetar minha margem ou não? Então, para a gente ter metas aí de todas as áreas, eu vou ter meta de contratação, eu vou ter meta de financeiro, de manter margem, ou melhorar a margem, reduzir custos e etc. Ser mais eficiente, a alocação do time, eu não ter quebra, não ter gente desalocada, deixando de ser faturado para o cliente. Então, isso vai nortear todo o resto. E também, pô, para eu chegar nesse faturamento que eu quero chegar, quantos clientes eu vou ter que ter? Quanto que eu vou ter que adquirir de cliente, né? Quanto de mídia, né, que a gente vai ter que botar? Esse daí é um assunto que a gente estava falando, para eu conseguir captar. E o meu funil, como é que tá a conversão do meu funil? Ele vai se manter, vai melhorar, vai piorar? Então, isso daí é uma coisa que destrava todo um monte de questionamentos que vão virar plano de ação e metas ali pro ano de 2024. E me diz uma coisa, só um pensamento, não te assusta crescer tanto? Cara, me assustava mais. Agora tá mais tranquilo. Agora não. É. O que que, Sim, o que, tem, o tem que que te dava medo quando tu crescia? Cara, eu sou uma pessoa que me cobra muito, sabe? Então eu tenho meio que aquela. Acho que é o síndrome do impostor, assim. Não sei se é esse o termo, talvez. Ou alguma coisa de meio que querer se boicotar, de tipo, medo de dar certo, sabe? Quando eu comecei a empresa, eu tinha muito medo, assim. Cara, e se der certo? E se começar a Parece ficar. absurdo falar isso, né? Ah, medo de parece que se der É, certo, o que que eu vou fazer? Mas aham. é que é real, né? É que, É é que uma, a gente pensa nas consequências, né? a Tipo, responsabilidade cara, aumenta. Então, hoje a gente tem, direto e indiretamente falando, 60 famílias envolvidas ali, sabe? Né? Então, tem um nível de carga, de responsabilidade e tudo mais. E um outro ponto que mais no início a gente não tá muito habituado, porque eu nunca fui um empresário antes. Eu era funcionário. Então, é do sentido assim, ó, não tem a quem recorrer. A última instância sou eu, entende? E isso dava um medo, sabe? Tipo, tá, e aí? E se eu não souber resolver? Então, mas, cara, foi bom. Acho que o ponto ali, aí eu falo muito, voltar naquele ponto que eu falei antes, dos estudos ali, dos bons hábitos. Porque, mesmo não sendo empresário, eu acompanhava empresários, né? O Primocast, eu acho que foi um dos que mais me influenciou na tomada de decisão de empreender. E ele, cara, ele trazia muito essa questão da resiliência, de problema, de que tu tem que continuar sempre aprendendo, tu por ser dono, founder da empresa, ou co-founder ali, não quer dizer que tu saiba tudo. Tem gente na minha empresa que sabe muito mais que eu em determinado assunto.
e é normal, Não, e é né? ótimo, né? É Porque se ótimo, é pra tu exato, saber tudo, tu não precisa de outras pessoas, exato. né? E tu não consegue escalar, né? Tu vai ficar Exato. dependente, é um negócio totalmente dependente de ti, né? Então, assim, esse conhecimento, esses estudos ali, eles meio que prepararam, sabe? Foram preparando o psicológico do cara pra saber que ia ser uma guerra, né? É uma batalha mesmo. Então, e aí essa batalha foi acontecendo, aí eu comecei a ver que, porra, eu me subestimei, sabe? Talvez eu tava achando que eu não conseguia dar conta de um negócio que, e hoje a gente fala com meus sócios assim, cara, é mais um problema que a gente vai resolver, entendeu? É isso. Óbvio, não diminuindo, né? Os desafios vão aumentar, cara, vai Que ter já muita veio complexidade. uns cabeludos também e às vezes só mais um. O É, cara se acostuma, né? exato. E também ter o olhar de que o, o problema, no final das contas, ele é bom. Porque ele é uma oportunidade de tu melhorar também. Porque às vezes, cara, às vezes a gente acerta de primeira e não sabe por que acertou. E talvez não tenha tido tanto aprendizado, sabe? Óbvio. Acertar de primeira, às vezes, é uma puta cagada, na real. Não por, dei sorte de acertar a primeira, é porque Aham. tu não sabe como é que tu faz pra repetir ou como não errar. E daí daqui a pouco tu muda e aí não tem o resultado esperado e aí te É. frustra e daqui a pouco começa a A impactar, gente, assim, a sabe? gente teve uma vez que acertou de primeira. Só que a Uhum, gente acertou de primeira achando que poderia. E ficou frustrado achando que poderia ter sido melhor. uhum, E aí, na hora de repetir, não repetiu, não foi igual, não repetiu, não foi igual, repetiu, não foi uhum, igual, repetiu. Aí, depois de umas 10 vezes, a gente diz, gente, a primeira vez foi top, a gente que não sabia. uhum, E isso é foda, né? Porque sim. daí tu É. acha que o certo foi ruim, Uhum, mas aí tu repete os outros e não chegou no que tava ruim. aham, Isso que é. é. Mas em linhas gerais é isso. Não, show. Meu, eu vou te dizer, meu, eu, em relação ao medo de crescer, por exemplo, eu às vezes eu me vejo, às vezes com um pouco de medo de crescer, e eu percebo um padrão pra mim, que eu já dividi contigo já isso algumas vezes, eu acho, no sentido de romper uma barreira, de faturamento. Uhum, Tipo, pra mim, fazer um faturamento de 100 mil é barbada. Não tem, não, a parte mais fácil é fazer 100 mil. Agora, depois dos 100 mil, começa a ficar meio complexo, no sentido, mas daí eu percebo que é 100% psicológico, sabe? 100% relaxa, dá uma aliviada, e aí, putz, daí é um saco, sabe? Tipo, e dessa vez eu tô mais, eu tô mais, tomei a decisão de romper, sabe? Tipo, eu uhum, tomei a decisão, eu sinto que eu rompi, tipo, tomei a decisão de romper essa barreira, uhum, e tô me sentindo meio locomotiva. Tô indo a uhum. milhão e não tem freio a parada, assim, sabe? Eu tô meio que nesse sentimento, assim. Ah, Teu sócio deve agradecer. tenho vindo muito focado, muito, muito focado. Tanto que ir pro home office me desfocou, me incomodou, assim, de um jeito absurdo, muito ruim. Mas o lado bom é que me incomodou rápido, né? Então, tipo, já tô conseguindo dar uma recuperada no desfoque ali, criar métodos para manter o foco. Uhum, Ah, e, tipo, trazendo pro pessoal, assim, porque, tipo, muitas vezes a nossa empresa lá, esse ano, acho que duas coisas, interessante até essa pergunta, o que que tu acha, tipo assim, eu vou dar a minha opinião e depois tu dá a tua, beleza? Sobre o que que tu acha quais são os principais motivos do nosso resultado não tão bom, não tão quanto a gente Deixa eu gostaria. responder primeiro para não ficar Tá, enviesado vai na tua lá, vai lá, resposta. vai lá. Eu acho que pro ano não ter sido como a gente gostaria, foram talvez 3 fatores. Primeiro, falta de planejamento do ano. A gente não teve um planejamento escrito no papel. A gente sabia o que queria, a gente sabia o que tinha que ser feito, mas não foi escrito nem criado metas para fazer. Segundo, a gente fez um investimento achando que teria um retorno rápido. Ou seja, no momento que a gente fez o investimento, a gente poderia arcar com 50% do valor do investimento. É, um pouco mais até. Mas enfim, 50% do valor do investimento. E os outros 50% a gente pagaria na execução. Não foi 100% isso. E o terceiro foi, eu acho que,
a gente se acomodou na parte de a gente parou de buscar cliente. A gente chegou no momento do ano que, cara, tá bom, vamos ficar assim. Uhum. E aí caiu um cliente grande porque vendeu a empresa, caiu outro que era a sociedade, e aí as coisas apertaram. Uhum. E aí ficou estranho. Sim. E aí, quando a água bateu na bunda, os guri começaram a se mexer. Uhum. Então, pra mim, foram falta de Boa. planejamento, investimento além do alcance e comodismo. Uhum. É o que dizem que é. Eu acredito muito nisso, né? Que é a empresa que não tá crescendo, tá morrendo. Tá, Né? total. Então, e é total. realmente isso, porque não vai, nunca é estável, né, Não. o negócio. Então é difícil, vou manter nesses 20 clientes aqui, nesses 50 clientes. Não tem. Cara, é muito volátil, então tu tem que estar sempre se movimentando, né, pra adquirir novos clientes e tal. E uma coisa que eu achei bem bacana eu escutei em algum lugar alguém falando que o primeiro pilar de toda empresa deve ser em aumento de, tipo, vendas, né? Aumento de receita. Esse é o primeiro pilar, porque tem empresa que ela pensa assim, eu tô vendendo demais, não vou conseguir operacionalizar, sabe? Mas, cara, vende porque tu vai estar capitalizado, tu vai ter oportunidade, tu vai ter recurso para poder organizar a tua casa, né? E daí dar o atendimento pro teu cliente. É pior do que tu querer manter a tua base de clientes. Eu não tenho capacidade. Cara, tu vai primeiro construir capacidade para atender mais clientes do que tu já tem. Tu vai quebrar assim, sabe? Isso é uma coisa que pra gente, na SR, a gente tá com um desafio bem bom aí, que é quando vem novos clientes. Uhum. Por exemplo, dependendo do cliente, eles têm um fluxo de pagamento que é diferente, sabe? Tem um fluxo de pagamento que não é muito comum, porque, por exemplo, a gente assinou um contrato, aí, beleza, vai começar o projeto. Eu preciso colocar as pessoas mais sênior de cara para o sucesso do projeto, eu preciso das pessoas mais relevantes, que são arquitetos, líderes técnicos ou um analista sênior para puxar o projeto. E esses caras têm um ticket bem alto. E aí eu já tô com um custo agora deles. Eu já contratei, né? Fechou um novo cliente. Talvez, às vezes, a gente fica naquela indecisão de que contrato antes deles assinarem ou depois. Porque no momento que o cliente assinou o contrato, eles querem amanhã o projeto começando, sabe? E é difícil dizer, não, eu tenho que montar o time. Então é uma negociação, dependendo do cliente a gente consegue, dependendo não. Então às vezes a gente fica pensando, e aí, já contrata, já vai se preparando? Não. Se eu contratar antes e não fechar, eu vou ter esse custo. Como é que eu vou manter essa pessoa? E também eu vou ter esse custo antes mesmo de faturar, mesmo fechando, eu vou ter um custo, eu tenho fluxo de caixa para tudo isso. Daqui a pouco, vou atender um Itaú. Preciso botar 40 pessoas. Dependendo disso, se fosse esse cenário, talvez no nosso fluxo de caixa a gente quebrasse. Porque, pô, eu vou botar 40, eu vou botar 20, sei lá, 10, 15, 20 pessoas altamente sênior que eu vou botar na minha operação, que vai me aumentar minha folha em 200, 300 mil reais mês, sendo que daí, e aí eles têm um fluxo de pagamento, salve engano ali que me falaram de tipo 3 a 6 meses, então, cara, eu vou ter quase 1 milhão de custo de folha, pra daí daqui 6 meses receber. Então, são dores ali, os desafios que tu vai vendo, essa questão, né, de crescimento e tudo mais, Deixa eu te dar e um que a gente adendo. tem que se organizar pra pro crescimento também não te quebrar, Eu vi sabe? uma aula essa semana que talvez possa te ajudar nisso, de alocação de pessoas, que quando precisa fazer contratação de gente sênior, ou médio, né? Eu não lembro, não é júnior, Pleno. beleza. Isso aí. Como é que ela faz? Ela faz um contrato de freelance de 30 a 60 dias. Ela Uhum, faz um contratinho de freela. uhum. Se a pessoa se adapta à empresa, se ela se É tipo adapta ao contrato de projeto. experiência. Exatamente. Se Uhum, adapta a tudo. Ela vê se ela compra a cultura da empresa, se ela compra o uhum, projeto, uhum, fica nesses 60 dias de freela. Se comprou e vai contratar, daí passa pro CLT. Porque daí tu tem mais 90 dias de garantia que tu uhum, pode fazer a demissão aquela uhum. da experiência caso não Interessante. funcione. Então, tipo, tu tem 120 dias ou um pouco mais Uhum. pra fazer um teste com a pessoa pra ver se ela compra negócio, Sim, se deu, se ela se adequa e se gerou resultado se também, né? é necessário pro projeto, né? Uhum, uhum. Interessante. É bom, né? Interessante isso aí. É bem.
Boa. Bem massa. Vou falar então agora a minha visão. Cara, do que eu vejo da nossa empresa, é lógico, a falta de planejamento, fato, é um, foi uma dificuldade bem latente durante o nosso ano todo, que a gente foi percebendo. Ah, puxando um pouco pra mim, eu acho que a minha desorganização afetou um pouco o resultado da empresa. Eu vinha muito desorganizado, e quando eu venho desorganizado, o próximo passo, eu acho, da desorganização é a desmotivação. E depois da desmotivação é a procrastinação. Então, tipo, desorganização gera procrastinação. Então, durante muito tempo, eu me sentia. Eu não acho até que eu procrastinava tanto, mas talvez eu não sabia priorizar o que eu devia fazer. Era uma questão de prioridade. Então, tinham coisas prioritárias que ficavam para depois, tinham coisas que não faziam tanta diferença que eram postas como urgente. E aí eu comecei tipo, eu acho que isso, puxando pra mim um pouco, eu senti um pouco disso, assim, sabe? E eu acho que uma coisa que a gente vem tentando, a gente vem se adaptando, mas uma coisa que eu acho que a gente precisa talvez botar no nosso planejamento, e fazer o planejamento é parte disso. A gente aprender a se comunicar mais empresarialmente. Tipo, a gente sentar e conversar, debater, estrategiar um pouco mais a nossa empresa, assim. Não numa conversa de mesa, mas, tipo, numa conversa de a gente parar pra pensar mesmo, assim, sabe? E, tipo, ah, uma conversa mais, tipo, mais positiva, sabe? Uma coisa mais. Porque senão a gente só conversa nesses momentos quando a gente tem que apagar incêndio. Uhum. E, tipo, quando a gente vai apagar incêndio, a conversa sempre é pesada. Ela não é agradável. Uhum. Tipo, se fosse uma conversa um pouco mais de planejamento mesmo e monitoramento daquele planejamento, ela é uma conversa mais positiva. Ah, o que que foi bom, o que que foi ruim? Ah, vamos resolver, vamos isso. Então, eu acho que a nossa comunicação como empresários mesmo, assim, tomada de decisão da empresa ser mais profissional. Eu acho que a gente, talvez no nosso planejamento, a gente deve entrar nessa fase, assim, Uhum. ir profissionalizando um pouco mais o nosso processo ali, sabe? Sem ser só na hora de apagar incêndio, quando a gente tem que se abraçar e chorar junto. Uhum. Sabe que a gente estava falando de metodologia ágil antes, né? Aham. Tem uma prática que é bem legal para time de desenvolvimento na metodologia ágil, que é a retrospectiva. Uhum. Cara, a retrospectiva é muito boa mesmo. Óbvio, tem muita chance de, se a empresa, se o time não vê o devido valor, de só fazer por fazer e aquilo ficar uma bosta. Sim. Mas, ahn, assim, dado a devida atenção pra isso, é tipo, o ritual, e até um ponto antes de falar da retrospectiva, eu acho que uma coisa que vocês, talvez, como sugestão, possa dar pra vocês olharem é em quais rituais eu tenho que começar a construir ou fomentar isso no time pra Uhum. ter mais esse debate prévio, né? Antes, ou não ser numa sala de guerra, não ser pra dar esporro, ou tipo, pô, erramos aqui, tá dando merda aqui, né? E aí, alguns rituais, assim, a gente tem feito hoje com algumas áreas. As áreas que estão na minha gestão, eu coloco sempre aquelas reuniões de kickoff, planejamento, sabe? Então, cara, para fazer o acompanhamento semanal, kickoff da semana. E aí, galera, o que que a gente vai fazer essa semana? Óbvio, tem coisas que não vai conseguir, mas a gente tá acompanhando, sabe? Uhum. Tem coisas que vai ficar para outra, e para outra, vai acontecer. Mas a gente tá com o olho no alvo, sabe? E aí, o que que a gente. E aí, se tem impedimento ou alguma questão, alguma dependência que a gente precise fazer para destravar isso. Então, esses rituais são bacanas. E aí, o que eu ia falar dessa questão, a retrospectiva ela é muito legal na metodologia ágil, ela gera muita oportunidade de melhoria, que é identificar, tem várias dinâmicas, né? Mas identificar com o time tem que fazer isso, não é a liderança e tal, o time tem que interagir e construir isso junto. O que que foi bom, basicamente, em linhas gerais, é fazer uma retrospectiva de fato, para entender o que que foi bom, o que que a gente tá fazendo bem que tá gerando valor, que a gente tem que manter. Uhum. O que que a gente tem que melhorar no nosso processo, que não tá legal assim. Pô, vamos fazer. Elencar esses pontos. E o que que a gente tem que deixar de fazer? Ou sabe, cara, tá ruim, tá muito ruim, ou a gente tem que ver outra forma de fazer ou deixar de fazer.
Essas são as linhas principais. E aí, com base nisso, o time, ele tem muito conhecimento. A gente tava falando, acho que alguma vez, que conforme tem um estudo que mostra ali que, do CEO de uma empresa grande, até o bottom line ali da operação, quem tá no dia a dia, o CEO não tem visibilidade de 95% dos problemas, né? O time tem a visibilidade. Faz sentido. Então, cara, fazer essa retrospectiva com o teu time, eles vão trazer, uma coisinha simples, às vezes, quando esse, eu botei o negócio bem na frente, né? Quando esse copo fica aqui, ele me prejudica porque passa, sei lá, acontece tal coisa aqui, eu tenho que tirar esse copo daqui e passar e tal. E aí, às vezes, uma melhoria de, vou deixar esse copo aqui, e aí agora o caminho tá livre. Óbvio, uma analogia idiota, mas assim, o time traz a percepção deles de coisas que não estão fluindo bem. E aí, óbvio, isso não pode parar ali, tem que gerar um plano de ação, acompanhar e a gente ter Cara, na próxima sprint a gente tem que melhorar isso. Vamos ver como é que. Se a gente conseguiu resolver, se a gente conseguiu melhorar esse ponto, ou tá na mesma, vamos ver outras formas de fazer. Isso, na minha experiência de desenvolvimento, cara, para desenvolvimento de projetos foi muito bom, sabe? Muito bom mesmo. E aí, tanto que eu falo, né, que a gente usa o ágil não só para desenvolvimento, eu uso o ágil em todas as áreas da empresa, assim, porque eu vejo muito valor nesse método de trabalho. Ele é muito dinâmico, ele é incremental, de melhoria contínua, então facilita bastante a comunicação. Então, acho que daqui a pouco focar nesses rituais aí vai ajudar bastante. Quando tu faz uma reunião de dados, assim, com teus sócios, os Uhum. KPIs, digamos assim, Uhum. quais são qual é a frequência que tu faz e quais é os dados que tu levanta? Hoje a gente tem o fechamento mensal, tá? Então a gente faz a nível mensal ali, os indicadores. E aí, cara, hoje na minha área, por exemplo, o marketing tá sob minha gestão. Então, o que que eu trago Tu de... reporta para eles sobre o marketing. Isso. Então, eu trago, por exemplo, as iniciativas, ah, em texto mesmo, iniciativas, o que que a gente está fazendo ou pretende fazer. Então, por exemplo, quando eu estava fazendo os podcasts, a gente está estruturando para fazer o podcast. E agora, nos fechamentos, a gente fala, cara, gravei tantos episódios de podcast, entendeu? A gente está fazendo tantas gravações e tudo mais. Leads. Daí, cara, o marketing é orientado a vendas, né? Agora eu tô com foco, muito foco mesmo para Fechamento. fechamento de negócios, de leads qualificados. Então, cara, quantos leads a gente, nesses últimos meses, no todo fechamento eu trazia assim, quantos leads a gente trouxe por canal, quantos leads qualificados desses vieram por canal, quantas propostas, todo o funil, né? Disso, quantas propostas foram geradas para quantas vendas foram geradas e o valor das vendas, tá? E deixa eu ver o que mais. Aí tem algumas métricas também de voltada a conteúdo, né? Quantos posts a gente gerou e tudo mais. Seguidores, relevância na rede social. Acho que é isso, mas é basicamente, daí para cada área a gente vê quais indicadores são relevantes da gente trazer. Quando eu falo de RH, por exemplo, eu puxo lá com a Karina, a gente faz, cara, qual é o nosso turnover, quantas contratações a gente teve, quantos onboardings foram realizados, qual o NPS desse onboarding, qual o NPS do nossa marca empregadora, o eNPS, né, que é o nível de satisfação do funcionário. Quantos estão em destaque que precisam daqui a pouco a gente dar um novo desafio ou dar uma promoção? Quantos estão em acompanhamento que precisa dar um direcionamento ou realmente descartar do time? Então, identificar indicadores que realmente sejam relevantes ali para tua operação, para o teu resultado e, cara, constantemente bater esse número, sabe? Então a gente tem feito muito nessa linha. Mas, cara, tem muita coisa que dá para melhorar, muita coisa. A gente tinha uma reunião trimestral que era um planejamento, era um ajuste de rota, que a gente chamava. A gente nunca fez essa reunião. Por causa da correria, sabe? Muita correria e tal. E esse era muito importante. Esse é uma coisa que, pra 2024, a gente tem que fazer. Eu vou bater com meus sócios pra gente não falhar nisso. Porque em 2023 a gente voou às cegas. Tipo, cara, eu não fazia assim, o meu planejamento versus o realizado. E batia isso mês a mês, trimestre a trimestre. Eu só trazia os resultados, o realizado. Eu não trazia esse comparativo. A gente não fazia isso conforme o plano.
a gente acertou, o que que a gente precisa fazer para isso não aconteceu. E aí, trimestralmente, a gente tinha essa reunião de ajuste de rota que era bater orçamento previsto e realizado, metas previstas e realizadas, e a gente não fez isso esse ano, sabe? Cara, a gente tem crescido pra caralho, mesmo não fazendo isso, mas era até aquele debate que a gente tava tendo sobre metas, né, em outro momento, de que começar a ajustar as coisas, porque isso afeta o momentum ali, né, o tipo, o gás da empresa, a galera vê que, pô, estamos batendo as metas e tal, isso é legal, e aí é o caminho que eu quero seguir pra 2024, é a gente acompanhar isso com mais afinco. E eu falo que a gente não acompanhou isso porque como a empresa está crescendo muito, hoje a gente saiu da operação. De fato, eu não estou alocado na operação que eu digo operação técnica, né? Do nosso A core. mão na massa. Mas a gente tá imerso em operação das outras áreas, que agora a gente tá, sabe, é um outro momento. Eu consegui, beleza, sair da operação do técnico, os líderes puxam os projetos, o time desenvolve, faz as entregas, a gente tá conseguindo realizar gerar valor pro cliente, sem a gente tá metendo a mão na massa. Mas agora eu tenho, cara, eu tô vendo operação do marketing, eu tô vendo operação do RH, eu tô Analisando a vendo cópia da página. analisando copy, é isso, coisa que eu, cara, eu não queria fazer. Ou assim, não é que eu não queria fazer, mas tinha que estar olhando para outras coisas. E aí, isso foi uma coisa que impactou foi um ponto ali que determinante que impactou nessa questão da gente não conseguir olhar o realizado versus o previsto e não conseguir dedicar o tempo necessário para a estratégia da empresa mesmo, sabe? Para, cara, onde que eu consigo melhorar, otimizar aqui e ali para eu conseguir gerar mais resultado, aumentar minha margem, gerar novos negócios, etc. Então eu vejo que eu ainda estou muito na operação de outras áreas agora, um pouco no tático ali, que é, por exemplo, cara, e aí, essa semana, o que que a gente tem planejado para fazer? Qual é a nossa, qual é o nosso escopo do mês aqui? O que que a gente pretende fazer? Que aí a gente vê uma parte mais tática, mas o estratégico ele ainda tá um pouco de lado, sabe? Então, para 2024 é uma coisa que eu vejo assim que eu quero aumentar a minha quantidade de tempo no estratégico. E aí, como que a gente faz, né? Eu já até tava falando com o Rosenthal ali sobre, cara, a gente precisa contratar um cara para vendas, tá meio sobrecarregado ali, a gente já tá com um time de SDRs que a gente já tá botando as metas para eles já estão conseguindo gerar demanda constante e tudo mais, gerar oportunidade de negócio, daqui a pouco a gente vai ter um closer, daqui a pouco eu tenho um cara olhando minha operação de vendas estrategicamente, como que eu aperto os parafusos ali, melhora a taxa de conversão e tudo mais, para daí a gente começar a olhar mais estratégias mesmo, e aí, que mercado que a gente vai abrir, onde é que a gente, sabe, olhar outras coisas, né? Mas, tipo assim, se tu fosse resumir assim, cara, alta performance pra mim, eu preciso disso aqui pra me manter em alta performance. O que que seria o segredo principal da alta performance ali pra ti? Primeiro de tudo tá na tua cabeça de, tipo, saber, cara, onde é que tu quer chegar, entendeu? Pra mim é isso, total. Isso vai drivar todo o resto, assim. Cara, onde é que eu quero estar no final do ano? Onde é que eu quero estar daqui a 5 anos? Onde é que eu quero estar daqui a 10 anos? Eu não faço esse exercício de 10 anos, assim, eu acho muito longe, é um desafio pra mim. Mas, cara, o ano que vem, pra mim, eu sempre faço. E talvez uns 3, 5 anos, assim. E aí? Pra onde que, né? Pra onde que eu quero estar? Onde é que eu quero chegar daqui a uns 3, 5 anos? E pra mim é isso. O número um é saber, é ter isso bem claro pra ti, porque no final das contas, quando tiver foda lá, quando tiver difícil pra caralho de fazer o negócio, é esse o objetivo que vai te nortear. Se ele não é forte o suficiente, já era. Tá fadado a dar errado em algum momento. Porque a gente sabe, cara, não tem o caminho perfeito que não vai ter adversidade, sabe? Então, se aquele motivo de tu persistir não é forte o suficiente, tu não vai chegar. E tu te considera hoje que tu tá em alta performance? Ou não? Ah, eu considero, sim. Considera. Humildemente. E o Léo? Eu tô 70% performance. Não tô em Tá alta. Eu tô em Mas performance. depende do conceito, do que tu acha de alta Médio performance. performance. Eu acho que eu consigo melhorar, Ah, sabe? sim, A sim. gente sempre consegue. Mas eu tô bem satisfeito, assim, com os resultados, com o que a gente consegue fazer, quantidade de bronca, de coisa que tem que fazer nas nossas 24 horas ali do dia, meu, eu tô bem satisfeito. Eu consigo ver que eu tô melhorando nas áreas ali que são meu foco, sabe? Então, acho que
No geral é isso. Eu acho que eu tava mais em alta performance quando eu tava indo na academia. Acordava às 6 da manhã pra ir na academia, chegava cedo no escritório, porque não vou ficar de bobeira vendo TV em Uhum, casa, né? Depois da uhum. academia. Chegava cedo, produzia, o cara saía motivado, dormia cedo. Tava mais em alta performance quando tava na academia. Agora eu parei de ir porque ficou longe. E aí fiquei em média performance. É, E tu, Rafael? Tipo, acho que seja pra alta performance. acho que era bom. Tá faltando café pra ti. Você falou no microfone. Tá, mas tem algum segredo, alguma coisa que tu. Tipo, que nem o Ariel falou pra ele ali da questão do planejamento, né? Isso, eu saber pra onde tá indo. Uhum. Pra manter alta performance, tu. Cara, eu acho que pra ter alta performance tu tem que estar. Pra manter, assim, pra tu. Pra manter alta performance, eu acho que tu tem que estar alinhado com o teu planejamento, né? Por exemplo, O que que te faria entrar em alta performance? Sair de média pra alta. Boa, olha aí, vamos fazer uma sessão aqui agora. coach! E se tu pudesse responder essa pergunta, o que que tu responderia? Eu acho que pra sair de média pra alta performance, eu acho que primeiro tem que estar com os objetivos muito bem claros e Uhum. principalmente no papel pra tu poder revisitar eles. Tem que estar com o corpo podendo responder, não precisar passar o dia morgado, pá, tô cansado, pá, não aguento mais. Se Uhum. tu tá não aguento mais, tu passou da alta performance, tu tá sobrecarregado, né? Eu acho que e alta performance é um equilíbrio entre tu estar produzindo e tu estar saudável, bem disposto, né? Então eu acho que Boa. é um limiar, não é alta performance, não é tu tá com contagiros do carro lá em 8.000. Não é trabalhando 14 horas por dia que nem um louco, né? Não é tu gastar Aham. 2 litros por quilômetro, é tu tá gastando 14 quilômetros por litro, Uhum. né? Então tu tá indo longe, mas gastando pouco. Uhum. Show. Boa. E pra mim, tipo, eu me considero, eu tive a baixa agora na última uma semana e meia, mas porque me desestruturou a minha vida. Bati o carro, tô sem carro, daí tive que ir pra home office. Então deu uma desestruturada, assim, e acabou também botando coisas no meu dia a dia ali que não precisa, que para resolver que não tava no meu escopo. Mas, cara, pra mim, eu me considero, eu vinha em super alta performance. Eu acho que eu tava bem assim. Até o, o não planejado aparecer, né? Uhum. E pra mim o que mudou a vida foi a organização, a função dos sprints. Tipo, eu consegui entender que cada reunião ali que eu tinha estratégica eu podia colocar pautas e das pautas eu dividia minha semana que nem a gente dividiu lá pra cada cliente tipo, pra mim o segredo, vou dizer o segredo agora que bateu aqui. É eu não precisar sentar na cadeira todos os dias e pensar o que que eu tenho que fazer hoje. Já tá escrito o que eu preciso fazer. Boa. E aí é só eu começar a trabalhar. Isso daí pra mim me Uhum. mantém em alta performance. Lógico, são pequenas metas. Se elas forem dentro do planejamento anual, melhor ainda, né? Uhum. Mas isso daí me mantém em alta performance. Boa. Total. Fechou? Total. Até só um complemento pra isso. Isso daí é uma coisa que eu faço também, é um ritual que eu tenho, é de me planejar a minha semana de atividades, sabe? Tipo, eu tenho um lembrete todo final de semana ali. Às vezes, eu gosto de trabalhar no sábado, sabe? Pra mim, eu gosto. Eu normalmente trabalho no sábado, mas eu coloco ali no sábado, tipo, o finalzinho do dia, do meu expediente, pra eu planejar a semana seguinte, sabe? Já colocar os slots. E aí eu já deixo tudo na agenda, sabe? Cara, o que tem reunião com outras pessoas, tipo cliente, reunião interna, com o time, etc., já tá lá. E aí os slots disponíveis eu vou vendo, cara, o que que eu preciso acelerar? Ah, eu tenho que fazer um estudo aqui de como que eu implemento o KR na minha empresa, por exemplo. Pô, eu já boto num slot ali, vou fazer esse estudo aqui. Eu tenho que estruturar um processo novo ali, eu tenho que desenhar um processo ou melhorar um processo e tal. Eu vou colocando, preenchendo esses slots com o que é mais prioritário. Então eu vou vendo assim, pô, isso aqui é mais urgente, eu vou colocar. Ou, ou até daqui a pouco marco uma reunião, um alinhamento para delegar para alguém, alguma coisa assim. Mas já de ter toda a semana planejada.
planejada. Por isso que às vezes eu falo assim, essa semana já tá fechada. Uhum. Eu já, de uma semana para outra, normalmente a minha semana seguinte já tá toda fechada. Óbvio, vai ter coisas que vão surgir no meio do caminho mais urgentes, que daí eu vou avaliar a criticidade daquilo, aí eu remanejo alguma coisa que estava planejada, né? Mais pra frente, e aí eu coloco essa coisa mais crítica, mas isso, cara, dá um up de organização, assim, de saber, essa sensação de, cara, eu já sei o que eu tenho que fazer, é só executar, agora é só executar. Então isso melhorou bastante, assim, na performance, no dia a dia. Show. Fechou então? E se tu assistiu esse podcast até aqui, já deixa o teu like aqui embaixo, te inscreve no canal, deixa um comentário sobre o que mais fez sentido desse episódio aqui pra ti e quais são as dificuldades que tu gostaria que a gente conversasse aqui no podcast também. Lembrando que esse podcast aqui é patrocinado, organizado, oferecido por o Rafael Dalla. O Rafael Dalla, lá no Instagram, se tu é corretor de imóveis, vai seguir. Se tu não é, talvez não seja tão interessante pra ti. Seguir também a SR Consulting, passa aí as redes sociais, Daniel. Para quem quiser aí conhecer um pouco do serviço da SR, srconsulting.io é a nossa URL.io, é um site, e também é o perfil das redes sociais, @srconsulting.io. E o Ariel Salesforce, caso vocês queiram saber do CRM número 1 do mundo aí, eu gero um conteúdo bem bacana lá. É isso. E o Leonardo Brambilla. Mas o mais importante é Brada Marketing, @Brada Marketing. Certo, Rafael Dalla? Rafael Dalla. Fechou, então agora vai planejar o teu 2024 e segue o mapa.